Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina na graça desse tempo do Advento. Hoje também sexta-feira, dia em que nós dedicamos uma devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus. Então, rezemos juntos. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos amemos cada vez mais. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. E agora, abra sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar em Mateus capítulo 9, do versículo 27 até o versículo 31. Mateus capítulo 9, do versículo 27 até o versículo 31, que diz assim: Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós, acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, Jesus, no mistério da sua vida pública, da sua vida missionária, ele vem manifestar o amor do Pai para todos aqueles que viviam oprimidos, aqueles que viviam debaixo de um jugo. E nós sabemos que naquele contexto de Jesus, naquela época que Jesus se manifestou, começou a sua vida missionária, o Império Romano oprimia as pessoas. Mas, infelizmente, também muitas pessoas do templo, as autoridades religiosas, se aproveitavam da autoridade religiosa que tinha e muitas vezes oprimiam as pessoas também. Então, vocês imaginam como viviam aquele povo, né? Debaixo de um jugo, vamos dizer, secular, o poder civil, mas também, infelizmente, debaixo de um jugo de um poder religioso. E Jesus, então, denuncia esse tipo de opressão. Mas não somente faz isso com palavras, Jesus também faz isso com atitudes. Quando ele manifesta a bondade do coração do Pai por meio de milagres, sinais e prodígios. E quanto mais Jesus fazia isso, mais as pessoas vinham a ele, em busca de alívio, em busca de consolo, em busca de um amparo. Todos nós queremos ser acolhidos, todos nós queremos colo. Acolher quer dizer dar colo. Todos nós queremos um lugar onde a gente possa se sentir à vontade, e não com um dedo na cara, apontando os meus erros, os meus defeitos, as minhas imperfeições. Uma vez eu escutei uma frase que dizia: Muitas pessoas passam pela nossa vida, mas nós jamais esqueceremos aquelas que tiveram misericórdia com nós, com cada um de nós. Normalmente nós não esquecemos aquelas pessoas que foram misericordiosas, nos amaram quando nós não merecíamos. Então vocês imaginam esses 2 homens, 2 cegos, que ouviram falar de Jesus, ouviram falar do poder de Jesus e vão atrás de Jesus gritando, pedindo a cura. E é interessante a pergunta que Jesus faz para eles: Vocês realmente acreditam que eu posso fazer isso? Que eu posso curar vocês? Aqui é uma reflexão muito profunda, muito necessária. Por que Jesus faz essa pergunta, já que eles já estavam pedindo essa cura a Jesus? Porque essa certeza ela precisa vir do íntimo do coração.
e não de uma formalidade, de uma conveniência social, religiosa. Não. Tem que ser algo do coração, algo profundo, uma convicção da alma. O milagre, ele acontece não somente a partir do poder de Jesus, mas também da abertura do nosso coração. Jesus diz: a fé de vocês curou vocês. A gente fica perguntando por que naquela época os milagres eram tão evidentes, como se fossem fáceis de acontecer. E hoje, o mesmo Jesus está presente na Eucaristia, está presente na sua palavra. Ele nos deu autoridade para fazer milagres como ele fez. E por que muitas vezes isso não acontece? Depende somente da ação de Deus? Não. Depende também da abertura do nosso coração. Por que Jesus não pôde fazer muitos milagres lá em Nazaré, o lugar de onde ele veio? E diz lá, porque eles não tinham fé. Então, não é Jesus que não tem mais poder para fazer milagres. Isso é até um absurdo dizer isso. O mesmo poder que ele tinha naquela época, ele tem agora também. Agora, será que eu tenho a mesma fé? A mesma fé daquele centurião romano que disse que bastava uma palavra de Jesus, o seu servo ia ser curado? Será que a gente tem a mesma fé daquela mulher com hemorragia que queria tocar simplesmente na orla do manto de Jesus? Será que a gente tem a fé daquela cananeia que pede a cura, a libertação da sua filha? Será que a gente tem a fé que a gente percebe no Evangelho, que a gente olha e diz: poxa vida, essa pessoa tinha fé. Aquele cego que ficou na beira da estrada gritando, esses dois aqui também. Então, não depende somente de Deus, depende também da minha fé. Por isso que Jesus fala, veja, faça-se conforme a vossa fé. Então, meus irmãos, minhas irmãs, dentro desse tempo do Advento, vamos pedir a Deus que cure as nossas cegueiras espirituais e cure principalmente a nossa falta de fé, a nossa incredulidade, a nossa insensibilidade diante do poder de Deus, da misericórdia de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus vos dê o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.